Bom dia, senhores e senhoras. Meu bom dia a todos. Estamos iniciando essa comissão especial de inquérito às 8h43. Gostaria de agradecer a presença do relator, vereador André Maldonado, que se encontra aqui, vereador Bira também, que se encontra aqui. Quero agradecer a presença do vereador Milton Sardim, presidente da Comissão de Fiscalização e Controle, vereador Eduardo Borgo e vereadora Estela Almagro. E quero comunicar também aos demais que o Dário está de forma online, acompanhando como acompanhou também as outras comissões de forma online. Nós estamos aguardando a presença do vereador Beto, que já se encontra aqui nesta casa também. Quero agradecer a presença também do vereador Locadora, que se encontra aqui. Está comigo aqui a ata da reunião anterior. Eu quero submeter a ata em discussão. Ninguém quer falar a palavra, está em votação. Aqueles que foram favoráveis permaneçam à comissão, os contrários queiram se manifestar. Portanto, aprovado a ata da sessão anterior. São duas atas. Então, agora estou colocando a segunda ata em discussão. Ninguém quer soltar a palavra, está em votação. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovada, portanto, também a referida ata da última sessão. E eu vou solicitar ao vereador Ubiratã que faça leitura de um ofício encaminhado da vereadora Estela Alexandre Almagro. Bom dia a todos. Ofício Gabinete 1364/2025. Bauru, 24 de junho de 2025, ao senhor presidente Alessandro Bussola. Trata-se de notificação descrevendo aos membros do colegiado instaurado através da portaria LG 04/2025, que visa apurar denúncias de desvios de materiais do Fundo Social de Solidariedade, descrevendo o áudio do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, senhor Jurandir Sérgio Posca, no qual faz apontamento sobre o desfecho dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito. No áudio que circula nos grupos de mídias sociais, o agente político, em gravação anexa, desqualifica a figura da denunciante, a ex-servidora comissionada Damares Nunes Pavan, referindo-se de forma jocosa como Mamares, acrescentando ser a mesma uma coitada, uma trouxa, fecha aspas. Ofensas que externam a visão do agente político sobre a figura feminina. O representante do Poder Executivo evolui em sua gravação dizendo que a denunciante, abre aspas, permitiu ser usada por vereadores, fecha aspas. Motivo, indaga-se as quais parlamentares o senhor Jurandir Posca se refere ao fazer tal afirmação. Certamente, o secretário municipal possui informações que poderiam contribuir para as investigações do colegiado, convocação que precisa ser considerada pelos membros da Comissão Especial de Inquérito. Maior gravame repousa sobre a afirmativa do senhor Jurandir Posca ao descrever, abre aspas, na verdade, eu quero ver a conta da segunda, fecha aspas. A frase em destaque possui clara referência ao procedimento investigatório em curso no Parlamento, declaração que conclui que os trabalhos realizados pelo colegiado resultará em desídia dos seus membros ao compromisso de apuração à denúncia sobre os desvios de bens do Fundo Social de Solidariedade, visto que o mesmo antecipa-se em um exercício futurístico de que o Poder Legislativo já contabilizaria uma segunda comissão especial de inquérito e que esta sim,
está com acento aqui, e que esta, sim, resultaria em responsabilização. Nesse contexto, indaga-se quais informações de conhecimento do secretário municipal de desenvolvimento que incidiram em infrações que merecem apuração dos edis, mediante instauração de uma comissão especial de inquérito. Notadamente, não compete ao agente político imiscuir-se nos trabalhos do parlamento, visto que o secretário municipal exerce função pública e precisa comportar-se de acordo com a exigência do cargo ao qual representa, ou seja, integrante do Poder Executivo Municipal. Dos pedidos. Face à exposição dos fatos descrevendo a gravação do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, requer-se às vossas excelências. Número 1. A convocação do senhor Jurandir Sérgio Posca para prestar depoimentos à Comissão Especial de Inquérito, esclarecendo aos colegiados a narrativa apresentada, acredito, no áudio sobre os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito. Número 2. Seja oficiada a prefeita municipal para igual conhecimento da narrativa expressa na gravação encartada, de modo a advertir o seu secretário municipal de Desenvolvimento Econômico sobre a postura a ser adotada enquanto agente político integrante do Poder Executivo Municipal. Assina a vereadora Estela Alexandre Almagro. E aqui tem a transcrição do áudio. O senhor gostaria que eu lesse? Transcrição do áudio anexo. Raeder, sou um cara muito inteligente. E eu conheço você. Você é um malicioso, maldoso, uma pessoa mal amada. Um cara que adora fazer inferno. Então, assim, Mamares mamou, denunciou e se FODEU, porque não provou, foi usada. Então, agora a pessoa tem que saber que se permitiu ser usada por vereadores, né? E agora tem que, infelizmente, se sucumbir à justiça e pagar conta. Na verdade, eu quero ver a conta da segunda, né? Da Damares ainda. Essa uma coitada, uma trouxa que foi usada aí. Não tinha estudo, não estava né? Não tinha nada e queria cargo de 8, 9 mil. Sem estudo, não tem condição. O novo organograma não permite, né? Mas a Mamares quis peitar, peitou, dançou. Está escrito. Senhores, eu gostaria de manifestar em relação a esse ofício da nobre vereadora, que esse documento não faz parte do objeto da SEI, mas é necessário que se faça, sim, uma advertência pública, que seja encostado, inclusive, no relatório, e que a gente remeta um ofício à Prefeitura Municipal de Bauru, à prefeita municipal, que cabe ela a tomada de providência em relação à conduta do secretário. Podemos caminhar assim? Então, portanto, a Secretaria da SEI para que faça o devido caminhamento. Ao vereador Beto, que faça a leitura de um ofício encaminhado pela vereadora Estela Alexandre Almagro. Trata-se da finalização, questionamentos. Pega meu óculos lá, não vou conseguir enxergar. Deixa eu auxiliar meu amigo aqui, que ele está sem óculos, né, Beto? Vamos lá. Excelentíssimo senhor Alessandro Bussola, presidente da Comissão Especial de Inquérito do Fundo Social
André Luiz de Paula Maldonado, relator da Comissão Especial de Inquérito do Fundo Social. Trata-se de formalização de requerimento acerca das doações da Receita Federal no Brasil, encartados no autos 179/2025, que apura desvio de bens doados ao Fundo Social de Solidariedade no curso dos últimos anos. No que pese a orientação do sigilo fiscal promovida pelo órgão, a medida deve restringir-se apenas aos dados inerentes à identificação dos veículos automotores. Nosso mandato teve acesso à documentação, restando como surpresa a volumosa quantia de donativos ao órgão municipal, sendo destaque o número de aparelhos celulares entregues à administração do Fundo Social de Solidariedade. Observa-se que as doações advindas do órgão federal somam um montante aproximado de R$ 1 milhão, valores que correspondem a veículos, aparelhos eletroeletrônicos e vestuários, itens cuja prestação de contas é de interesse coletivo, postos que a destinação dos bens integra o patrimônio da administração municipal. Dentre as informações doadas da Receita Federal, destaca-se 449 unidades de aparelhos celulares, cuja avaliação perfaz R$ 320 mil, bem como 250 quilos de produtos das marcas Nike e Adidas, itens que somam a quantia de R$ 100 mil, doações que aproximam em R$ 500 mil. Tendo em vista a referência financeira dos donativos, em particular de aparelhos celulares associados à necessidade de apuração, destinação dos itens e aprofundamento das investigações, torna-se imprescindível os trabalhos do colegiado, visto o dever funcional que os parlamentares assumiram quando da manifestação integral da Comissão Especial de Inquérito, sob pena de incidência em crime de prevaricação previsto no artigo 319 do Código Penal. Nesse contexto, solicita-se ao relator do colegiado para que requeira junto à chefe do Poder Executivo, senhora prefeita Sueli Rosim, de forma de auxiliar na persecução dos destinos dos bens, informações que norteiam as apurações objeto da Comissão Especial de Inquérito. 1. Quais itens doados pela Receita Federal foram transmitidos ao Fundo Social de Solidariedade? 2. Quais foram as destinação dos 250 quilos de produtos marca Nike e Adidas doados pela Receita Federal à administração pública municipal? 3. Solicitar cópia dos termos de doação dos aparelhos telefônicos oriundos da Receita Federal aos donatários dos celulares fornecidos pela Prefeitura Municipal de Bauru, Fundo Social de Solidariedade. 4. Solicitar a relação dos e-mails International Mobile Equipment Identity, que descrevem a identificação dos aparelhos celulares doados pela Receita Federal do Brasil. 5. Solicitar a relação de bens patrimoniados oriundos da doação da Receita Federal do Brasil transferidos para o Fundo Social de Solidariedade. 6. Solicitar a relação de eventuais baixas dos itens recebidos pela Receita Federal junto ao Fundo Social de Solidariedade. 7. Oficiar as operadoras de telefonia para que forneçam as identificações e as datas de habilitação dos aparelhos telefônicos referente aos e-mails constantes nos aparelhos celulares. Lido, presidente. Senhores, esse ofício da nobre vereadora eu já encaminhei na última reunião da SEI, já deliberei e já temos a resposta do ofício. Vou solicitar ao vereador Ubiratã para que faça a leitura do mesmo. Pela ordem, presidente. Sim. O ofício a que Vossa Excelência se refere, que foi deliberado na última reunião, é o que o vereador Ubiratã acabou de fazer a leitura? Dia 24 de junho de 2025. Ele não foi deliberado na reunião, mas eu já fiz o encaminhamento para a Prefeitura Municipal de Bauru. O senhor se refere ao ofício que eu protocolizei ontem, no final da tarde? Não sei se foi final da tarde, vereadora. Sim, foi ontem. 26 foi ontem? Eu gostaria de saber de Vossa Excelência, o pedido de providências e de informações à prefeita Sueli foi deliberado em qual reunião da Comissão Especial de Inquérito? Não foi deliberado em reunião, foi encaminhado por esta presidência. Foi encaminhado de que forma, vereador? Oficialmente, já que a SEI... Forma oficial. Esse documento está no processo? Está no processo. Posso ter acesso, por gentileza? Claro. A secretária da SEI, tem um ofício da SEI de ontem à noite? Eu explico a curiosidade, já que o ofício foi protocolado ao final do expediente. Mas é tranquilo, qualquer coisa nós indeferimos a solicitação da vereadora. Não, já está indeferido, já que a SEI caminha para se encerrar hoje. Eu não estou questionando isso, eu estou questionando o procedimento, porque vereadores não podem tergiversar com essa responsabilidade. E também gostaria de colocar aqui, só para constar, e gostaria de pedir que, inclusive, isso conste em ata,
da reunião de hoje, porque essa informação, eu fiz ontem esse pedido de informações, porque tive acesso aos documentos que, estranhamente, estão sob sigilo, mas esse documento se encontra no poder dos 5 membros da Comissão Especial de Inquérito há mais de uma semana. E me estranha que essa curiosidade tenha partido somente da gente e não dos membros da Comissão Especial de Inquérito, já que se trata de uma doação da ordem de R$ 1 milhão da Receita Federal. E aparelhos celulares, eu quero só deixar registrado aqui, podem ser rastreados. E a pergunta que nós fazemos é, independente de vocês deferirem ou não, diz respeito a se a prefeita Suelen Rosim tomou o cuidado de registrar ou não esses bens, já que a doação não foi feita ao fundo, mas ao governo municipal, e os bens da Receita Federal são bens da ordem da esfera federal, e, portanto, quero deixar claro aqui que uma possível investigação futura, se a CEI se encerrar hoje, não se dará na esfera da Polícia Civil, mas da Polícia Federal. Correto, vereadora. Deixa consignado em ata a solicitação da nobre vereadora e ao vereador Ubiratã para a leitura do ofício da Prefeitura Municipal de Bauru. Ofício Gabinete da Prefeita 1575/25. Bauru, 26 de junho de 2025. Excelentíssimo senhor Marcos Antônio de Souza, presidente da Câmara Municipal. Presidente, em atenção ao ofício DAO SPL PM 148/25, ofício DAO SEI FSS 1725, da Comissão Especial de Inquérito, protocolado nesta Prefeitura como processo 99054/25, referente à solicitação de informações sobre quais itens doados pela Receita Federal foram destinados ao fundo. Informamos o solicitado conforme cópias anexas, folhas 8 a 12. Atenciosamente, Suelen Silva Rosim, prefeita do município. Ao Fundo Social, encaminhamento ao Fundo Social, para que seja informada a lista que segue anexa ao processo. Quais itens foram recebidos pelo Fundo Social de Solidariedade? Um outro ofício de encaminhamento do Fundo Social, informando o processo, o ato de destinação das mercadorias, número 0810-300-000055/2023, vestuário Nike, Adidas e etc., diversos, 27004/2023. Foram recebidos pelo Fundo Social de Solidariedade na data de 12/12/23, conforme cópia que segue em anexo. Bauru, 7 de dezembro de 2023. A delegada da Receita Federal de Bauru, excelentíssima delegada Marina Aiello Sartori, cumprimentando-os cordialmente e com grata satisfação, sirvo do presente para autorizar a servidora Cristiane Nunes Costa, CPF e tal, a retirar as doações de roupas que foram destinadas à Prefeitura Municipal de Bauru e que serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade do município. Assina prefeita Suelen Silva Rosim. Aqui tem um outro ofício também, reportando. Receita Federal, ato de destinação de mercadoria, o número do processo, 0810-300-00055/23, de 6 de dezembro de 2023, processo 15.896-720-159/2023-89. Aqui vem a identificação. Destinar as mercadorias constantes na relação, na forma de doação à Prefeitura Municipal de Bauru, conforme solicitação contida no ofício, tendo em vista a solicitação contida no ofício 2034, de 13 de setembro de 2023, anexo a este processo eletrônico, observando que são de total responsabilidade do beneficiário
todas as providências relativas à análise, inspeção, transporte adequado, consumo e a utilização na forma da legislação pertinente, inclusive no que se refere ao cumprimento das normas de saúde pública, meio ambiente, segurança pública ou outros, cabendo-lhe observar eventuais exigências relativas a análises, inspeções, autorizações, certificações e outras previstas em normas ou regulamentos, nos termos do artigo 41 da Lei 12.350, de 20 de dezembro de 2010. Assina delegada de Bauru, Maria Aiello Sartori. Número da proposta, total do administrativo, R$ 100.000. Unidade 08100300 Bauru. Beneficiário, Prefeitura Municipal de Bauru. Tem aqui a entrega, dia 12 de dezembro, e o recebimento das mercadorias na mesma data pela senhora Cristiane Nunes Costa. Responsável pela entrega deverá certificar-se que a pessoa acima identificada está habilitada a receber as mercadorias, deverá o respectivo procedimento administrativo seguir os trâmites de acordo com a legislação em vigor. Cabe ao beneficiário da incorporação de que trata este ato a observância da legislação e das normas específicas, na utilização das mercadorias, sujeitando-se à fiscalização dos órgãos de controle interno e externo. Aqui vem o anexo do ato de destinação das mercadorias, escrevendo todo o processo novamente, processo de apreensão, documento de apreensão, onde estaria, recinto regional, Dínamo Interagrícola Limitada. Item 4, 250 quilos de vestuário Nike, Adidas e etc., diversos, com indício de contrafação, no valor de R$ 100.000. Tem a página aqui do Ministério da Fazenda, página de autenticação. O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do artigo 10, parágrafo 1º, da medida provisória número 2200-2, de 24 de agosto de 2001, e da Lei 12.682, de 9 de julho de 2012. A página da autenticação não faz parte dos documentos do processo, possuindo, assim, uma numeração independente. Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seus signatários, considerado original para todos os efeitos legais. Documento assinado digitalmente, conforme número 2200-2, de 24 de agosto de 2021. Histórico de ações sobre o documento. Documento juntado ao processo 6 de dezembro de 23, horário pela delegada. Documento assinado digitalmente, dia 6/12, mesmo horário pela delegada. Esta cópia, impressão, foi realizada por Claudinei Cicoto Soares, em 6 de dezembro de 2023. Instrução para localizar e conferir eletronicamente esse documento na internet. Aí vem o acesso, o documento aqui também eletrônico. É isso, presidente. Senhor presidente, uma questão de ordem. Sim. Acho que uma dúvida que é a principal. Qual o objeto dessa audiência de hoje? Eu queria saber do relator se vai apresentar o relatório final hoje. Se o senhor puder... Será apresentado, vereador. Relatório final? Sim, relatório final. Eu estou perguntando, presidente, porque não constou. Tá? Apesar desse vereador não fazer parte da SEI, mas é um processo público. Tá? Então, nós temos direito, enquanto vereadores, de fazer questão de ordens. E não constou, né, da intimação, porque nós temos os investigados, nós temos a denunciante, as pessoas têm que ter o direito de serem informados previamente, né, até para exercer os questionamentos. E como o relator já disse que vai apresentar o relatório final, eu fico preocupado, porque com tantas denúncias que surgiram, pelo visto, ontem à noite, o relatório, eu acredito que o relator não fez agora de manhã.
né? É um trabalho que vem sendo costurado. Para você não ficar, vereador, desculpa te interromper, para você não ficar só no eu acredito, eu fiz ontem à noite. Ontem à noite? A conclusão final. Depois do protocolo da vereadora Estela? Depois do protocolo. Tanto é que no meu relatório consta a informação do protocolo dela. O senhor se reuniu com os vereadores da SEI? Não, eu fiz o relatório. Então o senhor tomou decisão individualmente se ia aceitar ou não os requerimentos da vereadora Estela? Quem toma a decisão não sou eu, é o vereador presidente. O senhor fez, então, o relatório tomando decisão... O relatório foi feito baseado nos documentos que tem no processo. Mas desprezando os requerimentos da vereadora Estela, é isso que eu estou entendendo? Baseado, você vai, a hora que eu fizer a leitura, o senhor vai saber. Uma decisão unilateral, então. É isso que eu estou entendendo? A hora que eu fizer a leitura, o senhor vai saber. É bom deixar isso esclarecido, presidente, porque eu achei estranho, né? Vem requerimentos na tarde de ontem e aí o relator, sem se reunir, apresenta o relatório. É interessante. E por fim, presidente, a questão dos poderes da SEI, só para lembrar um fato que teve, acho que na SEI do hacker, tá? Que nós buscamos a verdade real, inclusive o cunhado da prefeita foi indiciado pela Polícia Federal e o Ministério Público mandou voltar para novas diligências. O que nós fizemos, que é uma dica que eu dou aqui, se o problema é a delimitação do objeto da SEI, existe a possibilidade de aditar. Aditar. Eu vejo, atuando há mais de 20 anos na área criminal, que quando, no meio de uma investigação, aparecem novas possibilidades de indícios ilícitos, é obrigação de quem está investigando de perseguir essas informações. Mas se esbarra no objeto da SEI, existe a possibilidade, eu tenho certeza que se Vossa Excelência sugerir, essa casa vai apoiar por unanimidade, assim como foi no pedido inicial, que a SEI pode ser aditada com os demais objetos. Muito obrigado, presidente. Deixa anexado a sugestão do vereador Eduardo Borgo para ampliação da SEI ou numa nova SEI, mas isso cabe à submissão do plenário da próxima segunda-feira. Então, este ofício para a secretaria para anexo ao processo. Agora, eu gostaria de... Pela ordem, presidente, se eu entendi da leitura, a resposta oficial da prefeita, que estranhamente chegou ontem à noite, de alguma maneira, diz que somente os 250 quilos de produtos da Nike e da Adidas é que foram doados ao fundo. É essa a resposta? É isso? Somente isso? Então, eu gostaria de saber a declaração da ex-presidenta do fundo aqui nesta comissão especial de inquérito, que afirmou que o fundo recebeu celulares. E eu já quero deixar claro aqui a Vossas Excelências que eu tenho informações que eu quero poder checar. Por isso que eu gostaria do aprofundamento dessa SEI. Mas há denúncias, e por isso eu não quero ser leviana, mas há denúncias sobre possivelmente utilização irregular de itens da doação de celulares. E aqui a prefeita mente nesse documento. Mente porque a própria mãe da prefeita disse aqui nesta comissão especial de inquérito que foram doados bens celulares ao Fundo Social de Solidariedade. É importante colocar a todos os membros vereadores aqui presentes de que o objeto de investigação é a denúncia da vereadora Damares, que é a principal denunciante nesse processo, dizendo que em nenhum momento ela elecou na denúncia relativo a doações da Receita Federal, simplesmente baseado no desvio, suposto desvio que houve por parte da doação da Polícia Civil. Foi no que esta comissão direcionou o seu trabalho. Ao relator para questão de ordem. Se esse o objeto não é, presidente, quero alertá-lo mais uma vez que não é esse o objeto, sugiro que leia. Se isso é verdade, por que esta comissão especial de inquérito enviou ofício à Receita Federal pedindo informações quanto aos bens doados? Porque é o papel de pedir todas as solicitações e eu deferi todos os pedidos. E não seria diferente. Não seria diferente. Serve, sim. Está no anexado no processo, vai fazer parte do relatório e vai ser encaminhado cópia para todos os vereadores que têm outros instrumentos internos dessa casa para dar continuidade assim que desejarem. Questão de ordem, novo vereador Eduardo Borgo. Presidente, só para deixar registrado, eu gostaria que Vossa Excelência encaminhasse ao colegiado e colhesse o voto dos demais membros
um requerimento para que não se encerre a Comissão Especial de Inquérito hoje, diante de novas denúncias e sob o apontamento que a comissão não tem o direito de encerrar a comissão, de encerrar as investigações diante de novas denúncias, e que existe a possibilidade, se esse é um impeditivo, de aditamento desse pedido de SEI. E no entendimento também que novas denúncias foram apresentadas durante a investigação. Então, eu gostaria de colher a votação, que Vossa Excelência colhesse o depoimento, a fala, o voto dos demais membros, para que continue as investigações, sob entendimento que essa comissão tem a obrigação de investigar. Vereador, cabe a esta comissão deliberar em relação ao relatório que vai ser apresentado. Logo em seguida, se cada um tiver outra opinião contrária ou quiser fazer uma outra proposta, que faça. Vossa Excelência indefere meu pedido? Indefiro. Perfeito. E, em seguida, cabe-se também ao plenário, segunda-feira, a todos os vereadores, qualquer outro tipo de deliberação. Ao senhor relator. Bom dia mais uma vez a todos. Nós vamos, então, ler o relatório dessa SEI Fundo Social de Solidariedade de Bauru, relatório final, Comissão Especial de Inquérito com a finalidade de apurar denúncias envolvendo a atuação do Fundo Social de Solidariedade dessa municipalidade. Relatório final. Temos aqui as assinaturas, na página 3 temos aqui também um lugar para assinatura, na página 4 temos aqui o sumário, que ele é definido por introdução, objeto da SEI, dos trabalhos da comissão, do mérito e da conclusão. Então, introdução. A leitura e aprovação da instauração da comissão de inquérito foi realizada no dia 26 de maio de 2025, sendo instalada oficialmente em 27 de maio de 2025. Na primeira reunião, tendo como finalidade apurar denúncias envolvendo o Fundo Social de Solidariedade desta municipalidade. Consta nos registros da Comissão Especial de Inquérito que as denúncias investigadas têm como foco central o suposto desvio de objetos doados ao Fundo Social de Solidariedade envolvendo agentes públicos e terceiros vinculados à administração municipal. A investigação se baseou em uma série de documentos, depoimentos e informações coletadas durante a comissão temporária instaurada por esta Casa de Lei, bem como, no decorrer da presente Comissão Especial de Inquérito, todos os elementos fundamentais para a compreensão dos fatos narrados pela denunciante. A SEI se empenhou em realizar diligências, coletar provas e ouvir testemunhas com o objetivo de esclarecer circunstâncias que cercaram as supostas irregularidades relacionadas ao Fundo Social de Solidariedade e identificar os eventuais responsáveis. A relatoria, em conjunto com seus assessores, analisou minuciosamente os documentos que instruíram o requerimento, bem como o depoimento colhido durante a instrução. Sempre acompanhando de perto os debates e as deliberações dos membros da SEI, a relatoria buscou construir uma narrativa clara e fundamentada sobre os eventos investigados. Após uma análise detalhada dos autos, se fez possível destacar os principais pontos que formam a convicção da relatoria. O objetivo sempre foi garantir a transparência e alcançar a verdade real sobre todos os fatos que motivaram a criação desta Comissão Especial de Inquérito. Com o intuito de elucidar os acontecimentos e assegurar a integridade do processo investigativo, o presente relatório traz as conclusões e apontamentos em relação a todo o processado. 2. O objeto da SEI. O objeto da presente Comissão Especial de Inquérito é a apuração de supostos desvios de objetos doados ao Fundo Social de Solidariedade envolvendo agentes públicos e terceiros vinculados à administração municipal. Na data de 15/5, em coletiva de imprensa, a ex-assessora Damares Nunes Faria Pavan apresentou denúncias de desvio de cestas básicas eletroeletrônicos doados ao Fundo Social de Solidariedade durante a gestão da senhora Lúcia de Fátima Silva Rosim, genitora da prefeita municipal, senhora Suelen Silva Rosim. Baseado em registro de supostas conversas em aplicativo de mensagens, a denunciante apresentou prints certificados em ata notarial, descrevendo os fatos referentes ao ano de 2022, no qual a responsável pelo Fundo Social de Solidariedade, senhora Lúcia Rosim, supostamente indica endereço, cito a Rua Maria José Cordovil de Souza, para entrega de materiais que, segundo a denunciante, eram provenientes de doações ao órgão. Diante da gravidade das acusações, os membros da Casa de Leis entenderam pela necessidade de proceder com a melhor apuração, por meio da instauração
de competente comissão especial de inquérito. Dos trabalhos da comissão, a fim de melhor relatar os trabalhos desempenhados pela Comissão Especial de Inquérito, revela-se adequada a promoção das sínteses das atividades consignadas nos autos, conforme a seguir apresentadas. 3.1. Da primeira reunião da Comissão Especial de Inquérito. Primeira reunião, dia 27/5/2025, instalação oficial da SEI, leitura do pedido de instauração, deliberação para requisição de documentos já obtidos pela Comissão de Fiscalização e Controle, processo 173/2025, solicitação de cópia do depoimento da senhora Damares Nunes de Faria Pavan, junto à Polícia Civil, deliberação sobre a convocação da senhora Damares para oitiva em 30/5, definição do cronograma de reuniões semanais às terças-feiras. Na primeira reunião da Comissão Especial de Inquérito, realizada na data de 27/5, em conjunto com a Comissão de Fiscalização e Controle, deliberou-se acerca da oitiva da denunciante, senhora Damares Pavan, agendada para tanto no dia 2/6/25, bem como foram entregues documentos que estavam em posse da referida comissão, através de seu presidente, Milton César de Souza Sardim. Foram solicitados documentos referentes às normativas que regulamentam os patrimônios e doação municipal, Decreto Municipal 11.185/2010 e Decreto Municipal 13.828/2018. Foram também realizadas as seguintes determinações: decisões de ofício. Oficiar a Receita Federal e a Polícia Civil para fornecimento de planilha contendo itens doados à Prefeitura Municipal no período de 21/25. Solicitação à denunciante, senhora Damares Pavan, entrega do aparelho celular para a perícia da Polícia Civil, cópia original da ata notarial apresentada em coletiva de imprensa, solicitação ao Poder Executivo, cópia do processo número 26471 de 2006, que regulamenta o decreto 11.185/2010, cópia do processo 41.300/2018, que regulamenta o decreto 13.828/2018, cópia da legislação que criou o Fundo Social de Solidariedade, cópia dos decretos municipais de nomeação dos titulares do Fundo Social de Solidariedade, cópia dos ofícios de doações provenientes aos órgãos de fiscalização no período de 21/25, planilha atualizada dos bens patrimoniais do Fundo Municipal de Solidariedade, ano de 25, cópia do inventário patrimonial do Fundo Municipal de Solidariedade, devidamente assinado pelo responsável referente ao ano de 21/24, relação dos funcionários que integram o Fundo Municipal de Solidariedade, período de 21/25, cópia das notas fiscais referente à doação de gênero alimentício feitas pelo comércio varejista do Fundo Social de Solidariedade, 21/25, planilha detalhada dos eventos de arrecadação de gênero alimentício com participação do Fundo Municipal de Solidariedade, contendo datas e itens recebidos, planilha detalhada das famílias beneficiadas com cestas de gênero alimentício, com descrição das cestas, correspondentes ao período de 21/25, e relação nominal das funções das pessoas que possuem cópia e chaves do Fundo Municipal de Solidariedade entre 21 e 25. Página 9 de 29. 3.2. Da segunda reunião da Comissão Especial de Inquérito, emenda segunda reunião 2/6/25, formalização e integração da comissão aos trabalhos da SEI. Relatório do depoimento da senhora Damares, fornecido pela Delegacia Seccional de Bauru. Leitura da procuração constituindo o advogado, Dr. Olavo Pellegrini Júnior, como defesa da senhora Damares. Realização da oitiva da senhora Damares Nunes Faria Pavan. Ratificou as informações prestadas à Polícia Civil, foi interrogada pelos membros da SEI por vereadores externos, Natalino da Vida Silva, Hélio Venâncio Ferreira, Luiz Eduardo Penteado Borgo, mediante a perguntas por escrito. Advogado da depoente solicitou prazo para entrega de ata notarial e refutou nova entrega de celular para perícia. Agendamento das próximas oitivas, 10/6/25, com as seguintes pessoas: Elisângela Cardoso Prado Pereira, Daniel de Souza Almeida, Leonardo Marcari, Pedro Álvares Ribeiro Neto, Andréa Cristina Storoli. Proposta da oitiva da senhora Beatriz, mencionada pela denunciante. Na segunda reunião da Comissão Especial de Inquérito, realizada no dia 2/6, inicialmente, o presidente solicitou que contasse em ata que a Comissão de Fiscalização e Controle participaria de todas as reuniões subsequentes, realizando trabalhos em conjunto. Em seguida, o presidente solicitou a dispensa da leitura da ata
da reunião anterior. Solicitação foi submetida à votação e aprovação pelos presentes. O presidente informou que já havia chegado a esta Casa de Lei a solicitação do relator, em conjunto com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, referente à declaração da senhora Damares Nunes Faria Pavão. Ressaltou que tal documentação seria devidamente disponibilizada aos membros da comissão. Na sequência, o presidente solicitou ao relator, senhor André Maldonado, que realizasse a leitura de um documento protocolado pela denunciante, senhora Damares Nunes Faria Pavão. Trata-se de uma procuração nomeada o advogado Olavo Pellegrini Júnior como seu procurador legal do âmbito desta SEI, conferindo-lhe plenos poderes para representá-lo. Foram realizadas as seguintes deliberações, tomadas as seguintes decisões de ofício. Deliberações. O relator solicitou algumas deliberações, considerando os apontamentos de doações em dinheiro promovida pela Polícia Civil, conforme consta em folhas 15 e 22 dos autos, requerer-se oficie a Prefeitura Municipal de Bauru para apresentar relatório de extratos bancários das contas do Fundo Social de Solidariedade, referente ao período de janeiro de 21 a 25, comprovante de depósito dos valores doados pela Polícia Civil, conforme descrito nas folhas retromencionadas, solicitar boletim de ocorrência junto à Polícia Civil, pessoas que foram ouvidas até o momento, decisões de ofício. Oficia-se a Prefeitura Municipal para fornecimento de cópias de notas, empenhos de pagamentos realizados ao Fundo Social de Solidariedade, período de 21 a 25. Oficia-se a Prefeitura para fornecimento de cópia do processo administrativo 51035-2021, que nomeou membros do Conselho Deliberativo Fundo Social de Solidariedade de Bauru. Oficia-se a Prefeitura Municipal para fornecimento de cópia das atas da reunião promovida pelo Conselho Deliberativo Fundo Social de Solidariedade do município de Bauru no período de 21 a 25. Oficia o Governo Estadual para informar a relação de itens doados ao Fundo Social de Solidariedade no município, período de 21 a 25. Diligência dos membros do colegiado para verificar in loco as dependências do Fundo Social de Solidariedade. Convocação da senhora Elisângela Cardoso do Prado Pereira, assessora de gabinete, para oitiva da próxima reunião da Comissão Especial de Inquérito. Cópia do modelo de ficha formulário utilizado para registro dos assistidos pelo Fundo Social de Solidariedade e a lista de pessoas cadastradas no Fundo Social de Solidariedade. Em seguida, o presidente solicitou a aprovação das deliberações e dos ofícios. A solicitação foi submetida à votação e aprovada por unanimidade pelos membros da comissão. O presidente também informou que os documentos solicitados ao Poder Executivo na reunião anterior ainda não haviam sido entregue e que a comissão seguia no aguardo para que pudesse ser devidamente anexado ao processo. Na continuidade, foi ouvida a denunciante, senhora Damares Nunes Faria Pavão, acompanhada de seu advogado, doutor Olavo Pellegrini Júnior, confirmando todas as informações prestadas à Polícia Civil e registradas em boletim de ocorrência, apresentando demais esclarecimentos pertinentes. Por fim, a comissão deliberou pelas seguintes oitivas agendadas para a próxima reunião, dia 10 de junho de 2025, a partir das 10 horas. Elisângela Cardoso do Prado Pereira, Daniel da Souza Almeida, Leonardo Marcari, Pedro Alves Ribeiro, Neto, Andréia Cristina Storoli. Em seguida, com a palavra, o vereador Luiz Eduardo Penteado Borgo sugeriu a oitiva da senhora de nome Beatriz, mencionada pela depoente. A terceira reunião da Comissão Especial de Inquérito. Ementa. Terceira reunião, 10/6/2025, foram realizadas as seguintes oitivas. Andréia Cristina Storoli, ex-assessora administrativa da prefeita, ratificou o depoimento anterior à Polícia Civil. Elisângela Cardoso do Prado Pereira, assessora administrativa, ratificou depoimento anterior à Polícia Civil. Daniel de Souza Almeida, ajudante-geral, confirmou depoimento anterior. Leonardo Marcari, chefe do gabinete executivo, ratificou o depoimento à Polícia Civil. Pedro Álvares Ribeiro, motorista da Prefeitura, confirmou as informações anteriores. Deliberações adicionais. Notificação sobre a existência de nota fiscal relativa a um freezer citado nas oitivas. Agendamento das próximas oitivas de 24/6/25 com os servidores Brenner Foster Silva, supervisor de transporte, Elísio Cruz, supervisor de manutenção, Adelso Capellini, motorista, inclusão de outros nomes sugeridos, Everson Demarche, Lúcia Rosim, Márcia, irmã da senhora Lúcia Rosim, e reiteração da intenção de ouvir a senhora Beatriz. Na terceira reunião da Comissão Especial de Inquérito, em conjunto com a Comissão de Fiscalização e Controle, realizada na data de 10/6/25, primeiramente foi ouvida a senhora Andréia Cristina Storoli. Após foi tomado o depoimento da senhora Elisângela Cardoso, Prado Pereira,
que confirmou todas as informações prestadas junto à Polícia Civil do Estado de São Paulo. Prestou demais esclarecimento. Em seguida, foi ouvido o senhor Daniel de Souza Almeida, que também confirmou todas as informações prestadas à Polícia Civil. Foi ouvido o senhor Leonardo Marcari, chefe de gabinete, que também confirmou todas as informações prestadas à Polícia Civil do Estado de São Paulo. Adiante foi tomado o último depoimento do senhor Pedro Alves Ribeiro Neto, que confirmou todas as informações prestadas anteriormente às autoridades policiais e respondeu às perguntas exaradas. Por fim, foram deliberadas e agendadas e determinadas as convocações. Sr. Brenner Foster Silva, Elísio Cruz, Adelso Capellini, para prestarem depoimentos. Quarta reunião da Comissão Especial de Inquérito. Ementa quarta reunião, 12/6, análise administrativa do trabalho, recebimento de novo ofício do advogado, alteração da data das oitivas antecipando para 18/6/2025 às 13 horas, inclusão de novas pessoas a serem ouvidas com base nos documentos da Polícia Civil e das oitivas já realizadas, Lúcia de Fátima Rosim, Everton Basílio, Márcia Maria da Silva, Dosimar Rosim, estes dois últimos como convidados e não formalmente convocados. Reiteração de ofícios pendentes à Prefeitura Municipal, reforçando a urgência da remessa do documento solicitado. Na quarta reunião da Comissão Especial de Inquérito, em conjunto com a Comissão Especial de Fiscalização e Controle, ocorrida na data de 12/6, foram realizadas diversas deliberações necessárias para a continuidade do trabalho. Houve deliberação por parte dos membros da SEI, decidido pela antecipação da reunião para as oitivas das pessoas citadas para a data de 18/6, às 13 horas, havendo concordância dos membros. Ademais, restou sugerido como base nos depoimentos fornecidos pela Polícia Civil os demais documentações do processo que se acrescentavam aos convocados senhora Lúcia Rosim, Everton Basílio, além da senhora Márcia Maria da Silva e o senhor Dosimar Rosim, como convidados. O senhor presidente solicitou, então, que fossem reiterados os ofícios enviados à Prefeitura Municipal, reforçando a importância de que os documentos solicitados fossem encaminhados com celeridade, visto o prazo exíguo para a apresentação do primeiro relatório das atividades. Da diligência ao Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura Municipal de Bauru. Diligência ao Fundo Social de Solidariedade na Prefeitura Municipal de Bauru, dia 16/6. Diligência interna realizada pela Comissão Especial de Inquérito. Na data 16/6, a Comissão Especial de Inquérito realizou diligência ao Fundo Social de Solidariedade de Bauru acerca de tal prática. No bojo, a SEI cumpre a transcrição parcial da ata do respectivo ato. Aos 16 dias do mês de junho de 2025, nessa cidade de Bauru, estado de São Paulo, entre 9h57, às 9h57, 10h25, 10h25, foi realizado pela Comissão Especial de Inquérito, que visa apurar denúncias envolvendo a atuação do Fundo Social de Solidariedade dessa municipalidade, nos termos do processo 179/2025. Diligência ao Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura Municipal de Bauru, localizada na Praça das Cerejeiras, número 159, compareceram os vereadores Alessandro Bussola, presidente da comissão, André Maldonado, relator, Antônio Carlos Domingues e Dário Luiz, membros. O vereador Biratã Cassancho, também membro, foi representado por sua assessoria parlamentar. Os parlamentares foram recebidos pela senhora Elaine Lúcia Paloni Costa Dias, presidente do fundo, e Larissa Rodrigues Silva, funcionária, que apresentaram o local e suas dependências, em cujas instalações ficam armazenados roupas e mantimentos destinados à doação. A servidora Larissa explicou que os itens recebidos ao fundo proveniente de empresas, instituições de campanha e arrecadação diversas, passam inicialmente por triagem, com a finalidade de descartar alimentos vencidos, roupas sem condições de uso e equipamentos danificados. Mas que os itens não são planilhados individualmente devido à alta quantidade de produtos e por serem poucos funcionários disponíveis. Haveria apenas um cadastro mais genérico e por lote, que, de forma geral, as doações do fundo são acompanhadas de termos de doação ou recibos que discriminam itens doados, sendo proveniente de entidades, associação e pessoas fiscais que integram a rede solidária do município. Que os itens não costumam ser patrimonizados, o que só aconteceria quando
se transferidos para a Prefeitura Municipal, que o fundo é procurado diretamente por pessoas em necessidade e que itens doados, como alimentos, roupas, acompanham uma ficha de cadastro. E, especificamente nos casos de roupas, as peças levadas são fotografadas para controle interno. E, em caso de cestas básicas, antes de serem doadas, confirmam se a pessoa está cadastrada no Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS. E, a partir daí, um sistema da Prefeitura que integra os serviços de assistência social do município, checa-se quando a mesma pessoa já teria retirado a cesta. O vereador Alessandro Bussola pontuou que a preocupação dos parlamentares era para que o fundo seja preservado e não haja descrédito ao trabalho desenvolvido, e que é de extrema necessidade à população, acrescentou a importância de que o fundo ter mais funcionário. O vereador André Maldonado registrou que, a partir do apresentado, faltaria um controle mais rigoroso entre as entradas e saída dos itens, controle de estoque, o que poderia ser sanado a partir de um sistema informático mais detalhado, por exemplo, com códigos de barra. A presidente do Fundo Social afirmou que, apesar de já ter ocorrido, o fundo não mais receberá eletrônicos, focando os recebíveis em roupas e mantimentos. A senhora Lúcia e Larissa destacam a importância do trabalho desenvolvido no Fundo Social, que estão permanentemente tentando aprimorar, mas que a demanda é alta, são poucos funcionários disponíveis e que agradecem a ajuda e sugestão dos parlamentares. 3.6. Da quinta reunião da Comissão Especial de Inquérito. A quinta reunião, dia 18 de 6 de 2020, recebimento do pendrive da Polícia Civil do Estado de São Paulo, recebimento do documento da Prefeitura Municipal de Bauru, leitura das manifestações escritas da senhora Márcia Maria da Silva e senhor Dosimar Francisco Rosim, recebimento de documento sigiloso do Serviço Público Federal. Foram ouvidos as seguintes testemunhas: Lúcia de Fátima da Silva Rosim, ex-presidente do Fundo Social de Solidariedade; Everton Araújo Basílio, ex-secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Bauru; Brenner Fausto da Silva, chefe de manutenção; Elísio da Cruz, diretor de zeladoria; e Adelson Capellini, motorista. Na quinta reunião da Comissão Especial de Inquérito, ocorrida na data de 18/6, em conjunto com a Comissão de Fiscalização e Controle, foram recebidos documentos da Polícia Civil do Estado de São Paulo e Prefeitura Municipal de Bauru. Após, foram lidas as manifestações escritas protocoladas pela senhora Márcia Maria da Silva e senhor Dosimar Francisco Rosim, expondo, em suma, que já haviam prestado a sua versão dos fatos apurados junto à Polícia Civil do Estado de São Paulo, informando que, pela necessidade, o seu não comparecimento à reunião da Comissão Especial de Inquérito. Dando início às oitivas previamente agendadas, foi ouvida a senhora Lúcia de Fátima Rosim, à época presidente do Fundo Social de Solidariedade de Bauru, que confirmou todos os termos das suas declarações prestadas às autoridades policiais e ainda respondeu às perguntas dos vereadores. Adiante foi ouvido o senhor Everton de Araújo Basílio, que respondeu às perguntas dos vereadores e prestou esclarecimento necessário. Na mesma atuada, foi ouvido o senhor Brenner Foster Silva, que informou que não prestou depoimento à Polícia Civil do Estado de São Paulo e diligente respondeu às perguntas formuladas pelos vereadores. Também foi ouvido o senhor Elísio da Cruz, que também informou que não prestou depoimento à Polícia Civil do Estado de São Paulo e diligente respondeu às perguntas formuladas pelos vereadores. Por fim, ouvimos o senhor Adelson Capellini e respondeu às perguntas formuladas pelos vereadores e prestou esclarecimentos necessários. Da sexta reunião da Comissão Especial de Inquérito. A sexta reunião de 25 de 6 de 2025, entrega do relatório parcial e encaminhamento de ofícios. Na sexta reunião, a Comissão Especial de Inquérito, em conjunto com a Comissão de Fiscalização e Controle, ocorrida na data de 25 de 6 de 2025, foi entregue o relatório parcial, bem como determinado o envio de um ofício para o Executivo, a fim de esclarecimento sobre doações recebidas pela Receita. Do mérito, antes de que se adentre ao mérito, importa-se destacar brevemente que o procedimento da Comissão Especial de Inquérito segue em estrita observância aos princípios do devido processo legislativo e investigativo com respeito aos direitos constitucionais dos envolvidos, incluindo o contraditório e a ampla defesa, presença de advogados, prerrogativa de manifestação, publicidade do atos com gravação pela TV Câmara, regularidade formal das convocações e registro de requisições de documentos informais fundamentadas. A condução seguiu rigorosamente adequada, com integração eficiente entre SEI e Comissão de Fiscalização e Controle, além de respeito à colaboração com órgãos externos como Polícia Civil do Estado de São Paulo.
Destaca-se que foi produzido robusto conjunto probatório no bojo da Comissão Especial de Inquérito, com oitiva de diversas testemunhas e solicitação de diversos documentos, assim como realização de diligência em loco no Fundo Social de Solidariedade, como grande esforço dos membros da SEI para a obtenção da verdade real e a formação da firme convicção acerca da ocorrência e não dos fatos denunciados e a respectiva autoria. Como já informado acima, em decorrência dos boletins de ocorrência lavrados pela denunciante, a Polícia Civil do Estado de São Paulo instaurou inquérito policial para investigar os mesmos fatos narrados pela denunciante e apurado na presente SEI. No atual momento, o referido inquérito policial, distribuído sobre número 150 42 76 10 2025 8 26 0071, encontra-se com vista ao Ministério Público após a apresentação do relatório final em uma senhora delegada de polícia, Priscila Bianchini de Assunção Alferes. Quanto à solicitação realizada pelos membros da SEI no Fundo Social de Solidariedade no dia 16/6, constatou-se falhas na gestão, uma organização administrativa e operacional insuficiente. Cumpre-se pontuar de passagem que a Comissão Especial de Inquérito não realizou diligência à igreja MIP, ou a chácara citada nos autos, exatamente em razão da Polícia Civil do Estado de São Paulo já ter efetivado tais diligências, que constam e foram minuciosamente descritas no inquérito policial, a qual também compõe os autos dessa SEI. Em atenção às oitivas e depoimentos tomados no decorrer da SEI, aborda-se primeiramente a oitiva da denunciante, Damares Nunes da Silva Faria Pavan, que reiterou as informações prestadas à Polícia Civil e, em resposta aos questionamentos dos vereadores, relatou que havia levado doações públicas, como cestas básicas, caixas de leite e eletrodomésticos, até a antiga sede da Igreja do Mistério Produzido Esperança MIP, instituição religiosa vinculada à família da prefeita. Tudo isso a pedida de Lúcia Rosim. Segundo Damares, as matérias foram recebidas pela senhora Márcia Rosim, tia da prefeita, e pelo senhor Dosimar Rosim, pai da chefe do executivo. A denunciante também relatou que, em reunião com a prefeita Sueli Rosim, comunicou que os supostos desvios, ocasiões em que Lúcia Rosim teria aparecido abruptamente, e afirmando que os materiais já estavam de volta ao Fundo Social de Solidariedade, indicando suposta devolução. Damares ainda fez uma nova acusação contra a servidora Elisângela Cardoso, afirmando que ela também teria se apropriado de itens sobre a guarda do Fundo Social de Solidariedade. Por fim, disse ter atuado diretamente na campanha de Lúcia Rosim, ao cargo de deputada estadual de 2022, supostamente entregando cestas básicas do Fundo Social de Solidariedade, em troca de votos, e recebendo a quantia de R$3 mil via Pix na conta da servidora comissionada Beatriz. Ocorre que, não obstante as alegações trazidas pela senhora Damares Nunes Faria Pavan, todas as provas produzidas nesse auto, oitivas das demais testemunhas e documentos colegiados, não corroboram com a versão que ela apresenta. Haja vista que todas as testemunhas ouvidas, em geral, alegaram desconhecer a prática de qualquer ato ilícito ou irregularidade envolvendo o Fundo Social de Solidariedade de Bauru. A ex-assessora Andréa Cristina Storoli, que atuava na organização administrativa do Fundo Social, negou conhecimento sobre desvio de bens. Afirmou que o controle e saída das cestas era frágil, feito muitas vezes sem registro formal. A assessora Elisângela Cardoso, também ex-presidente interina do Fundo Social, negou qualquer desvio ou favorecimento a igrejas e declarou que as mensagens de conversa sua divulgada por Damares, foram retiradas do contexto. O servidor Daniel da Silva Almeida confirmou ter visto um freezer no Fundo Social de Solidariedade, mas negou tê-lo carregado para fora do local. Leonardo Marcari, chefe do gabinete, afirmou desconhecer qualquer irregularidade e negou ter ameaçado a denunciante, atribuindo acusações à motivação pessoal.
Já o motorista Pedro Alves Ribeiro Neto declarou que fazia entrega sob ordem de Damares, inclusive a pessoa próxima a ela, como sua própria mãe, mas que jamais recebeu ordem para entrega de materiais à MIP, a chácara mencionada na denúncia, ou qualquer ação ilícita. Segundo ele, as entregas eram direcionadas com frequência a destinatários repetidos, o que gerava desconforto e levou ao afastamento da função com a denunciante. A senhora Lúcia de Fátima Rosinha, ex-presidente do Fundo Social de Solidariedade, quando ouvida, disse que suas funções eram institucionais, voluntárias e focadas em busca de doações. Visitar empresa, fazer campanha. Afirmou que a parte administrativa e operacional, controle de estoque, entrada e saída, doações, era responsabilidade dos servidores. Negou ter autorizado o envio de doações para a Igreja MIP ou para a chácara da sua família. Declarou não ter conhecimento de falhas de controle de doação e que sempre confiou na equipe. Afirmou que não participava das destinações de doações que era feita pela Rede Solidária e pelo pessoal operacional. Negou que tenha costumeiramente participado de entregas de cestas básicas. A respeito de doações de aparelhos eletrônicos, disse não se recordar do destino ou da existência de controle patrimonial. Declarou desconhecer qualquer irregularidade ou desvio de doações, incluindo os bens mencionados por outras testemunhas. Sobre o caso dos celulares doados pela Receita Federal, disse que o Fundo Social de Solidariedade apenas intermediou a entrega para um projeto da primeira infância, com registros no Instagram. Negou ter feito reuniões políticas com servidores comissionados no fundo e atribuiu à servidora Damares a responsabilidade pelas decisões operacionais e distribuições das doações. O senhor Everton de Araújo Basílio relatou ter retirado pessoalmente valores em dinheiros doados ao Fundo Social de Solidariedade e que os depósitos foram feitos no mesmo dia, confirmando que os valores foram destinados ao Fundo Social de Solidariedade e que todo o trâmite seguiu os ritos legais de empenho e liquidação. Disse que recebeu ligações da presidente do Fundo Social, senhora Lúcia, e da servidora Damares para esclarecimento sobre a utilização de recursos, sempre orientados sobre os procedimentos legais. Negou qualquer desvio ou uso indevido dos recursos recebidos. O senhor Brenner Fausto da Silva disse que ajudava esporadicamente em tarefas de transporte e descarregamento de doações, como cestas básicas, roupa, de ter instalado monitores de TV no 3º andar da Prefeitura, a pedido do seu diretor, Elísio Cruz. Negou ter tido acesso aos materiais doados pela Polícia Civil. Declarou que nunca recebeu ordens para recarregar veículos particulares como o carro da irmã da Lúcia e que só cumpria ordens vindas de seu diretor. Negou ter presenciado qualquer movimentação suspeita no Fundo Social de Solidariedade. O senhor Elísio Cruz disse que sua equipe apenas auxiliava no quando solicitado pela servidora Damares. Relatou que ele próprio instalou monitores no gabinete da Prefeitura. Disse que recebeu uma bicicleta em más condições de uso como doação da Damares. Afirmou que a destinação das doações eram feitas exclusivamente pela servidora Damares, com base na identificação das necessidades. Declarou que não tinha conhecimento sobre registro de recibos de doações, que não presenciou nenhum movimento estranho e negou ter autorizado o transporte de doações em veículos particulares. O senhor Adelso Capellini relatou que sua função era transportar doações tanto da entrega quanto do recebimento. Disse que quando trabalhou com Damares havia controle com uma coleta de assinatura dos destinatários nas entregas das cestas básicas. Negou ter feito entrega às cestas na casa de familiares de Damares e na chácara da família Lúcia, ou na Igreja MIP. Declarou que as entregas eram feitas para pessoas que procuravam fundo social, e na maioria desconhecidas por ele. Afirmou que não presenciou movimentações suspeitas no período em que trabalhou. Disse não ter recebido qualquer orientação ou pressão para o seu depoimento. Em geral, os depoimentos prestados não sustentam as alegações da denunciante com relação às supostas irregularidades envolvendo o Fundo Social de Solidariedade, sendo declarados por praticamente todos os depoentes ausência de conhecimento ou percepção de qualquer
ilicitude ou irregularidade relacionada ao Fundo Social de Solidariedade de Bauru. A vasta quantidade de documentos acostada nos autos, trazidos pela Suma, pela denunciante, pela Polícia Civil e pela Prefeitura Municipal de Bauru, também não foi capaz de comprovar a ocorrência de irregularidade ou ilicitudes envolvendo o Fundo Social de Solidariedade de Bauru. Ao contrário, disse às testemunhas ouvidas que, além de nada sustentarem a denúncia apresentada, unanimemente afirmaram a não ocorrência de irregularidade denunciadas. Especificamente, quanto às divergências apontadas nos depoimentos da senhora Andréia, há se destacar que, para formação de convicção pelos membros da Comissão Especial de Inquérito, é necessário não apenas análise isolada de um fragmento de prova. Pelo contrário, é necessário análise de todo o processo, inclusive com relação às demais provas, testemunhas produzidas, os quais quase que unanimemente convergiram no sentido de inocorrência de irregularidade no âmbito do Fundo Social de Solidariedade. Por outro lado, revela-se importante relembrar que a Polícia Civil apurou os mesmos fatos no bojo do inquérito policial registrado sobre o número 1504-276-10-2025-826-0071, sendo certo que naqueles autos também foram trazidas diversas provas, tomados diversos depoimentos e realizadas diligências, e no final foi elaborado o minucioso relatório que a uma senhora delegada da Polícia, Priscila Bianchi, de Assunção Alferes. A autoridade policial concluiu que, com base nas diligências realizadas e nas provas colhidas durante a condução das investigações, não é possível afirmar de forma conclusiva se houve, de fato, irregularidade nas doações da Polícia Civil, conforme apontado pela senhora Damares, tampouco nas doações de cestas básicas. De maneira semelhante, assim como o inquérito policial, as provas produzidas nos autos da Comissão Especial de Inquérito não foram capazes de comprovar a prática de nenhuma irregularidade e ilicitude envolvendo o Fundo Social de Solidariedade de Bauru, especialmente com relação à denunciada, a senhora Lúcia de Fátima Rosim, e seus familiares, razão pela qual impõe-se o arquivamento da presente Comissão Especial de Inquérito. Em tempo, este relator, juntamente com a comissão, solicitou esclarecimento ao Executivo, esclarecimento em relação aos bens doados pela Receita Federal, corroborando ao ofício enviado pela vereadora Estela. Em resposta, os únicos itens que foram enviados ao Fundo Social de Solidariedade foram roupas, conforme resposta encaminhada em 26/6/2025, ofício 1575/25. Tendo em vista a resposta do Executivo, bem como objeto dessa SEI, entendemos por não realizar outras diligências, haja vista os procedimentos informados nessa SEI quanto a esses tipos de doação que não possuem registro. No obstante, o entendimento pelo arquivamento da presente SEI é de conhecimento notório que a apuração de eventual e suposta prática de ato ilícito se dá de forma independente nas esferas civil, administrativa e criminal. Por esse motivo, os presentes autos devem ser remetidos ao Ministério Público do Estado de São Paulo, para que tome conhecimento de todo o apurado e adote as medidas que entender necessário. Por outro lado, em que pese o acima exposto, com base nos elementos obtidos durante a instrução probatória, foi possível constatar falhas primárias e graves na gestão administrativa e operacional do Fundo Social, tais como a ausência de controles sistemáticos e padronizado de entrada e saída de mercadoria, falta de formalização adequada dos critérios para doação de bens, inexistência de registros detalhados e arquivamentos de documentos relativos às doações recebidas e entregues, falta de inventário completo e atualizado em alguns períodos e falta de prestação de conta do Fundo Social de Solidariedade de Bauru, situações que aparentemente persistem até os tempos atuais. Destaca-se que a Comissão Especial de Inquérito realizou diligência externa junto ao Fundo Social de Solidariedade, exarou diversos apontamentos conforme a ata acima, transcrita, nos quais sobressaem e é habitual deixar itens danificados no Fundo Social de Solidariedade, no que existe controle de entrega relativo às cestas básicas, não havendo controle de entrega das demais doações. Trata-se de estrutura pequena que comporta o Fundo Social de Solidariedade e que precisa ser melhorada
melhorada. Essas fragilidades administrativas devem ser objeto de atenção imediata por parte da Prefeitura Municipal de Bauru, visando a adoção de medidas corretivas e preventivas. Nesse sentido, revela-se necessária a expedição de recomendação à Prefeitura Municipal de Bauru para que adote imediatamente medidas eficientes de controle e organização, prevenindo a ocorrência de qualquer novo problema semelhante à apresentada. Do mesmo modo, ao longo da apuração, se identificou que o Fundo Social de Solidariedade, costumeiramente, não procede com encaminhamento de prestação de conta à Câmara Municipal de Bauru, conforme previsão legislativa municipal. Ao que se interfere tal prática, não se trata de fato isolado de uma gestão específica, mas sim de uma falha sistêmica perpetrada por todas as gestões do Fundo Social de Solidariedade. Neste sentido, recomenda-se que seja o Fundo Social de Solidariedade advertido para que, doravante, passe a dar cumprimento no dispositivo legal, providenciando o encaminhamento de prestação de conta à Casa de Lei, conforme preceitua a legislação vigente. Por fim, no que concerne o apontamento realizado pela senhora Damares em seu depoimento acerca da suposta irregularidade eleitoral, tem-se esclarecer que a presente Comissão Especial de Inquérito foi instaurada para apurar fato específico e determinado. Não podemos se tolerar que, de maneira desarrazoada, haja a ampliação objetiva e subjetiva do escopo do presente processo, sob pena de se ferir os princípios da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa da congruência e a distrição e de afetar a celeridade dos trabalhos, inclusive tendo em vista o prazo determinado para sua conclusão. Deste modo, não se faz possível a apuração e a conclusão acerca dos referidos fatos posteriormente trazidos pelos autos, seja no momento da comunicação, seja pela sua distinção entre a matéria inicialmente tratada e da matéria dos fatos posteriormente vinculados, razão pela qual o presente relatório não os abordará mais profundamente. Da conclusão. Antes de todo exposto, diante do resultado dos trabalhos desenvolvidos no âmbito da presente Comissão Especial de Inquérito, forçosa a conclusão de que a denúncia apresentada não se confirmou durante a instrução do processual, sendo imperioso o seu imediato arquivamento e demais providências diante dos fatos de relevâncias que foram levantados nesta presente comissão, sugerimos, em relação a Damares Nunes Faria Pavan, denunciante, esta comissão entende que a mesma confessou por várias vezes ter executado supostos crimes durante sua atuação no Fundo Social de Solidariedade, que por vontade própria, quer por intermédio de terceira pessoa, por essa razão entendemos que cópia deste relatório, bem como a íntegra de seus depoimentos, deve ser extraídos e enviados às autoridades policiais, bem como oficiado o Ministério Público do Estado de São Paulo, para que apure a conduta executora de Damares sob a ótica do Código Penal Brasileiro, apurando a ocorrência de crime contra o patrimônio público. Em relação à denúncia de suposta irregularidade eleitoral apresentada pela senhora Damares em seu depoimento, sugerimos que seja oficiado o Ministério Público Eleitoral com cópia integral do presente para que, entendendo necessário, tome as medidas cabíveis quanto aos fatos narrados, instaurando os procedimentos investigatórios que atenderem necessários, uma vez que tais alegações fogem absolutamente do objeto da competência desta SEI. Em relação às demais pessoas citadas por Damares em sua respectiva denúncia, uma vez que não foram produzidas provas ou qualquer elemento material que corroborassem as respectivas acusações, restando o arquivamento como única medida, sem demais encaminhamentos a outros órgãos de Estado. Ademais, diante da constatação de uma organização administrativa operacional falha e insuficiente, opina-se pela expedição de recomendação à Prefeitura Municipal de Bauru para que imediatamente adote medidas corretivas e preventivas, suficientes solucionadas a fragilidade e falhas na gestão do Fundo Social de Solidariedade. Tamanha é a falta de controle organizacional adequado ao Fundo Social de Solidariedade que, no que tange os bens apontados na denúncia, sequer se faz possível a identificação de seu destino, denotando a gravidade dessa falha. Por fim, essa relatoria recomenda que os autos fiquem disponíveis a essa Casa de Lei para livre consulta dos munícipes e da outros órgãos de controle externo. É o relatório Bauru, 27 de junho de 2025. Vereador André Maldonado, relator. Ao vereador Ubiratã para manifestação e voto.
Presidente, eu acompanhei todos os assuntos que foram tratados, acompanhei também a leitura do relatório, e me veio à mente uma história de 1935, a maioria de nós talvez não tivesse nem nascido. Foi encontrado num tanque de tubarão o braço de um pugilista chamado Jim Smith. Tinha um braço lá e só sabia que era o braço dele porque tinha um pugilista tatuado. As investigações foram efetivadas porque ele era um pugilista decadente e, por ser decadente, a sua carreira afundou e ele começou a trabalhar num lugar, numa pizzaria, um restaurante, conheceu um tal de Reginald Holmes, que era golpista. E o Reginald Holmes convidou o Jim Smith para que eles pudessem fraudar as seguradoras, juntamente com um outro senhor chamado Patrick Pride. Bom, estava feito ali o grupo pronto para poder fazer as suas ações. Acontece que um começou a chantagear o outro. E o que aconteceu? Apareceu o braço do Jim Smith e o Jim Smith nunca mais apareceu. Então, passados 90 anos, ninguém sabe se o Jim Smith está vivo sem o braço ou se ele morreu. A verdade é que a maioria das pessoas que estavam envolvidas foram condenadas por outras penas, mas não pelo assassinato ou desaparecimento de Jim Smith. Por que o senhor está falando isso, pastor? A gente tem que ser didático, né, presidente? Porque existem certas coisas que são temporais e outras são atemporais. Nós estamos falando de 2021, nós estamos falando de um equipamento público que tem pouco controle, que tem deficiências na sua gestão e, pelo que me consta, não são novas, são antigas, e que eu confesso que vou na esteira também do vereador André Maldonado, no que diz respeito que aquilo que essa comissão poderia fazer, exatamente no assunto que está proposto, nós fizemos. E não é fácil fazer um trabalho sem rumo, sem tamanho, sem condições de poder, por exemplo, solicitar a quebra do sigilo telemático do telefone da dona Damares, que foi negado aqui pelo próprio advogado dela, porque as informações que ela havia prestado já haviam sido entregues para a Polícia Civil. Eu falo isso com muita naturalidade, porque nós estamos trabalhando com fragmentos, que nem o senhor falou no seu relatório. Nós estamos trabalhando com fragmentos, e fragmentos de mensagens. Fragmentos de mensagens não são as mensagens no seu todo. Acho que nós estamos fora do período temporal, sim. Nós estamos em 2025, o que supostamente se desviou, não é possível se apurar. A comissão fez, a comissão de fiscalização também fez visitas nos locais pertinentes, não encontraram nada. Encontraram, sim, o que vai também, na esteira do seu relatório, produzir procedimento, produzir protocolos a partir de. Então, acho que isso é interessante e deve ser também um sinal indicativo para quem trabalha com o poder público, que a transparência é fundamental para quem trabalha com o serviço público e com as coisas públicas. Então, eu acredito que aquilo que a Polícia Civil fez, especificamente na discussão que foi proposta,
E a Polícia Civil, com equipamento, aparato, tecnologia, competência, expertise, recurso, não conseguiu achar, não é essa comissão que vai encontrar. Se é que... Eu citei a história do Jim Smith, porque se a gente encontrou um braço. Se encontramos um braço. Agora, onde está o resto? Eu acho que o tempo decorrido do fato até hoje prejudica, inclusive, o nosso juízo. Podem ser feitas outras ações posterior a isso? Sim, claro. E aí, naturalmente, os desdobramentos acontecerão. Se falou também da questão eleitoral, que o Tribunal Eleitoral aprovou as contas, então a SEI não vai poder, a SEI vai dizer que está errado. Então se coloca muito peso no trabalho que a gente faz aqui, esquecendo que aqueles órgãos que são competentes, suficientemente competentes, para fazerem com mais minúcia, com mais pormenoridades e tudo mais, já definiu que não se encontra. Então, como é que nós vamos lutar contra ou tentar achar o corpo do Jim Smith se as autoridades não acharam? Então, eu sinto assim, eu me sinto confortável em assinar o relatório com os encaminhamentos que foram dados. Vai para a Polícia Civil, novas ações serão tomadas pela Polícia Civil, pela Receita Federal, vai produzir novos procedimentos para o município, para a coisa pública. Farei uma emenda, já estou antecipando, vereador Maldonado, que assim que o senhor fizer o protocolo da lei proposta ou do procedimento proposto, farei uma emenda, porque acho importante, acho que a mulher de César ela não pode ser só honesta, ela tem que parecer honesta. Então, eu acho que aquilo que a gente poderia fazer, especificamente no assunto que nós estamos tratando, já foi feito. E eu apoio o seu relatório e encerro aqui a minha participação. Ao vereador Dário, para seu voto a favor ao relatório ou não? Solicitar a TI para quem? Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Eu quero me manifestar acompanhando o relatório do relator. Então, mediante a tudo que foi falado aí, eu acompanho o relator. Então, portanto... Obrigado. Portanto, acompanho o relator. Vereador Beto. Eu também, como o pastor Bira disse, né, a polícia tem muito mais ferramenta, mais que a gente. Eu também acompanho o relator. Ao vereador André também, pela sua votação, embora seja o próprio relator que apresentou. Presidente, acredito que, assim, para deixar claro, nós tivemos muita responsabilidade nessa SEI. Nós fizemos tudo o que estava ao nosso alcance da melhor forma possível. Muitos barulhos é feito em cima de situações que, na verdade, não cabiam à SEI, porque não era o objeto. Nós temos que se ater ao objeto. E se atendo ao objeto, o relatório foi confeccionado com muito cuidado, e os encaminhamentos aos poderes correspondentes é justamente para que mostre que essa SEI ela é isenta e que fique a cargo do Ministério Público, a cargo da Justiça Eleitoral, fazer todas as análises, e que, posteriormente, se o Ministério Público entender algo diferente, não tem problema algum. Pelas ferramentas que nós tínhamos em mãos, nós propomos esse arquivamento, e eu, com certeza, eu vou acompanhar o meu raciocínio. Portanto, sim, em relação ao relatório, eu gostaria de fazer uma leitura do ministro Alexandre de Moraes, que tem a seguinte interpretação em relação à SEI. A SEI é um fato determinado que deve ser
um acontecimento específico, individualizado, concreto, não podendo a comissão ser instaurada para apurar genericamente a administração pública ou a conduta de determinado agente. E também o jurista José Afonso da Silva, que diz: a exigência de fato determinado visa evitar a devassa generalizada e assegurando os direitos fundamentais e evitando os abusos de poder. Mediante tudo aquilo que nós vivenciamos e apresentamos nesses mais de 30 dias da Comissão Especial de Inquérito, eu também acompanho o relatório apresentado pelo relator. Então, diante da votação de todos os membros, segue, portanto, por unanimidade desta Comissão Especial de Inquérito, o acompanhamento e a aprovação do referido relatório. Portanto, nada mais. Havendo a tratar, essa presidência agradece a presença de todos e dá por encerrado essa Comissão Especial de Inquérito às 10h08.